Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, precisamos conversar sobre a situação de LeBron James. Eu preparei aqui 4 destinos possíveis, que eu nem acho que são tão possíveis assim, mas são os mais discutidos para o futuro do astro, que tá insatisfeito com os Lakers. Isso todo mundo já sabe, né? A gente sabe que ele exerceu a opção para permanecer nos Lakers por 52,6 milhões de dólares para essa temporada. Só que o time já deixou bem claro que ele não é o foco. O foco é o Luka Doncic. É construir para médio e longo prazo. Eu acho que é loucura você meio que ficar tão parado como os Lakers, tendo o Luka no auge, mas esse é o plano dos Lakers, né? E não se encaixa com a linha do tempo do LeBron, que quer competir por título, quer ganhar mais título antes de se aposentar. Foi segundo time ao NBA na última temporada, então ainda tá jogando em altíssimo nível. E ele começou a mandar indiretas querendo um destino claro dele. Ele quer ir pro Cleveland Cavaliers. Ele quer voltar pra Cleveland, né? Que é um destino que esportivamente faz muito sentido, assim como fazia quando ele retornou à franquia, quando ele deixa o Miami Heat. E faz sentido também na narrativa, né? Voltar pra casa e tal, possivelmente ele e o Bronny James. Só que esbarra num obstáculo, né? O obstáculo de que o Cleveland Cavaliers, ao que tudo indica, não tem interesse. Não importa as indiretas que o LeBron mande, né? Nessa sexta-feira, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, ele apareceu treinando no CT do Cleveland Cavaliers. Ele foi postado uma foto, um jogador jovem, Denver Jones, do Cavaliers, que vai disputar a Summer League pela equipe, postou uma foto treinando lá com o LeBron. O que, não, assim, por si só não é absurdo, né? O LeBron, ele pode entrar em qualquer lugar pra treinar, qualquer quadra de basquete, porque ele é o LeBron. Então, por si só, não é estranho, né? Mas tem mais coisa, né? Tem, por exemplo, ele comentar na foto de uma pessoa usando a camisa dele, do Cleveland Cavaliers, dizendo belo traje. Ele comentar, ele usar um boné jogando golfe escrito bem-vindo ao lar. Então, são vários. O LeBron, ele gosta muito desse jogo de indiretas, de vamos usar ali as redes sociais e tal. Isso ele faz há muito tempo mesmo. Então, nada que ele posta não é intencional. Então, pra mim é bem claro que ele quer ir pro Cleveland Cavaliers, mas tudo que já saiu de notícia é que o Cavaliers não tem interesse no retorno do LeBron, né? E eu tenho aqui 4 possíveis destinos aqui, né? Possíveis trocas, que eu nem acho tão possíveis assim, de novo. Mas o que saiu de notícia é que Cleveland não tem interesse, até porque uma troca teria que envolver, provavelmente, claro, tem detalhes assim de questão salarial e tal, mas teria que no mínimo ter o Jared Allen e o Darius Garland. E você quer mandar esses 2 jogadores por um jogador de 40 anos que vai fazer 41 anos, que tá no último ano de contrato, tá jogando em alto nível ainda, mas tem 40 pra 41 anos. E ele é um cara que meio que suga o oxigênio da sua franquia, né? Tudo tem que ser ao redor dele. E eu entendo muito bem o Cleveland Cavaliers não querer. Claro que viraria uma situação diferente se os Lakers dispensassem LeBron e ele estivesse disponível no mercado. Mas o Cleveland Cavaliers, no século XXI, nunca conseguiu construir nada sem ser com LeBron, né? E agora a equipe consegue. A equipe junto com os Knicks, na minha opinião, a favorita ao leste. Você vai tentar mexer nisso colocando o LeBron nessa equação. Eu acho muito arriscado. Eu entendo o Cleveland Cavaliers de não querer. Que nos leva aos destinos, né? E no final eu vou dar minha opinião, mas vocês já devem ter entendido pelo que eu tô falando, né? Eu não acho que ele vá a lugar nenhum. Mas em destinos que vêm sendo especulados pela imprensa, antes de eu passar, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, diz pra onde você gostaria de ver o LeBron jogar. Vamos começar pelo New York Knicks. O New York Knicks é um que eu consigo ver o maior sentido, mas ainda assim não um grande sentido, né? Seria algo tipo Karl Anthony Towns por LeBron, ou o Anunoby e Mitchell Robinson pelo LeBron. As duas fazem sentido financeiramente, funcionam financeiramente, mas eu acho que tem uma questão parecida pro New York Knicks. Você quer mexer na química desse time acrescentando o LeBron, um técnico novo, é muito arriscado.
é muito arriscado. Não acho que o New York Knicks faria, mas essa eu consigo ver. Pô, os Lakers precisam de um pivô. Tem o Towns, ou o Mitchell Robinson, ou o Giannunobi, e pro Knicks ter mais uma opção ofensiva, né, além do Brunson, pra organizar esse ataque. Apesar de eu gostar das movimentações que o time fez nessa off-season, né, contrataram o Yabusele, contrataram o Jordan Clarkson, é um risco. É um risco bem grande, né? Outra que vem sendo especulada é o Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que teria que ser um pacote tipo Klay Thompson, PJ Washington, Caleb Martin e o Derek Lively de ativo principal nessa troca. Um pivô jovem que já trabalhou muito bem com o Luka Doncic, que supre uma necessidade dos Lakers, só que tem 2 pontos aqui. Já saiu notícia de que o Mavericks não quer trocar pelo LeBron, só estaria interessado se ele fosse dispensado. E eu não sei se o Nico Harrison tem autorização para fazer troca com os Lakers de novo. É complicado. Então, também acho que não aconteceria, né? Mas, enfim, se o LeBron chegasse dispensado. Outra que eu vi pesquisando aqui na imprensa dos Estados Unidos, que eu vi sendo muito falada, San Antonio Spurs. E tem a questão do San Antonio Spurs que o LeBron tem muito respeito pelo Greg Popovich, que agora é o diretor da franquia, né? Foi treinador por muito tempo. Teria que ser De'Aaron Fox, Harrison Barnes e escolhas no draft, provavelmente. Imaginando que os Spurs jamais colocariam Stephen Castle ou Dylan Harper na mesa, né? O que seria uma burrice da franquia colocar um desses 2 jovens jogadores, né? Mas aqui, eu falei lá no começo, o LeBron quer competir. Ele, o Wembanyama, Dylan Harper, Stephen Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson, enfim, outros jogadores, Chris Paul, se ele voltar, é suficiente pra competir no Oeste? Acho que não. Então, essa aqui, eu teria que ter o LeBron muito, muito desesperado, né? O que nos leva à última aqui, que é bem interessante. Golden State Warriors. Ele que se deu tão bem com o Stephen Curry na seleção dos Estados Unidos. A troca teria que ser tipo Jimmy Butler e uma sign and trade do Kuminga pros Lakers, que eu acho que é um valor interessante. Você traz um jogador que eu acho que se encaixaria bem ao redor do Luka, né? O Jimmy Butler. Kuminga que tem potencial, e você obtém algo para um cara que vai sair dos Lakers na próxima off-season, né? O LeBron, eu ainda acho que o LeBron fica nos Lakers mais uma temporada, porque eu não vejo caminho pra ele, mas eu também acho impossível ele voltar pra temporada 26-27. Aqui tem outro, eu acho que seria um time competitivo com Curry, LeBron, Draymond, acho que tem possibilidade de brigar no Oeste, mas esbarra num ponto que é o Kevin Durant conhece muito bem, que sempre vai ser o time do Stephen Curry. Então o LeBron vai querer ir pra uma situação que vão ser consideradas, ele foi pro time do Curry, do maior rival dele e tal, ele quer lidar com essa narrativa. Acho difícil. Acho que ele pode dar os seus sinais que gosta do Curry agora, porque antigamente a gente não se gostava. Quando tinha gente que colocava o Curry acima dele, né, no ranking dos melhores jogadores da NBA na atualidade, né, ali quando o Curry conquistou os 2 MVPs, o LeBron não gostava do Curry. E agora parece que eles fizeram as pazes, né? Mas eu também não acho que vai acontecer. Eu acho que o LeBron não tem solução. Eu acho que o LeBron, ao longo da carreira dele, ele sempre conseguiu o que ele quis. Porque ele é o LeBron. Mas agora eu acho que não tem caminho. Eu acho que não tem caminho a não ser jogar nos Lakers nessa temporada sem muita perspectiva. Porque você olha pro Denver Nuggets, pro Houston Rockets, pro Oklahoma City Thunder. Em que mundo esse time dos Lakers vence uma série melhor de 7 jogos? E o time dos Lakers não parece muito interessado em fazer uma troca grande pra melhorar esse elenco, né? Trouxe o DeAndre Ayton, que eu acho que é um encaixe péssimo, mas é melhor do que não ter pivô. Renovou com Jackson Hayes agora, né? Então, eu acho que ele tá numa situação que ele não tem o que fazer. E ele, pela primeira vez, ele tá numa situação que ele não é a prioridade e ele não vai conseguir o que ele quer. Porque o que ele quer mesmo, ao que tudo indica, é ir pro Cleveland Cavaliers. Voltar mais uma vez pra franquia. Só que o Cavaliers não... Assim, muda de situação se o LeBron
for dispensado, né? O chamado buyout, que seria basicamente ele e os Lakers negociarem um valor que os Lakers pagariam ao LeBron para ele ser dispensado. Mas o Lakers parece também não tá muito interessado. Gostaria de fazer uma troca, né? Não abrir mão do LeBron de graça, né? E você pode me perguntar, por que, Gabriel, que ele exerceu a opção de mais uma temporada no contrato dele se ele queria sair dos Lakers? Essa é uma pergunta justa. Mas primeiro, a resposta principal é: não, se ele se torna free agent, não teria time com folha salarial e condições reais de competir pelo título que pudessem oferecer a ele um salário máximo. O LeBron não quer aceitar desconto no salário dele, como ele não deveria mesmo, porque ele, se você pega ele ao longo da carreira dele, provavelmente ele recebeu menos salário do que ele deveria. Você olha o impacto financeiro, eu lembro na época que ele volta pra Cleveland, né? O salto em avaliação que a franquia deu com o retorno dele foi gigantesco e ele não vê um centavo dessa avaliação, né? E tem um max artificial para cada jogador. Se fosse um mercado aberto, se fosse futebol, ele poderia receber muito mais em salário, 2, 3 vezes o que ele recebeu em salário ao longo da carreira, né? E ele até lá atrás aceitou um pouco menos para, por exemplo, encaixar o Big Three no Miami Heat, né? Então ele não quer aceitar esse corte salarial e que não deveria, né, também, né? Então são esses dois pontos. Não tinha time capaz de oferecer esse salário pra ele e ele também não tá disposto a aceitar menos, como ele não deveria, de novo. Ele foi um dos 10 melhores jogadores da última temporada, né? Foi All-NBA. Então não tem solução. Acho que o que pode acontecer é, na próxima off-season, vai ter mais time com dinheiro disponível. E aí ele chegando no mercado, se ele fizer um ano similar ao que ele fez nessa última temporada, aí a gente pode ver. Mas ainda assim é um encaixe difícil, porque você precisa ter essa condição de brigar pelo título e você precisa saber que sua franquia vai... Ele não é um cara que se encaixa. Você encaixa ao redor do LeBron, porque ele é o LeBron. Então, último ponto que eu queria falar é o Bill Simmons, que é um dos principais figuras da mídia cobrindo a NBA nos Estados Unidos, ele sempre ressalta esse ponto. Quando o Michael Jordan se aposenta a segunda vez, depois do terceiro título consecutivo com os Bulls, o segundo tricampeonato, ele se aposenta meio porque não tinha pra onde ele ir. Os Bulls queriam fazer uma reconstrução e tal, e você olha ao redor da liga e não tinha muita opção pra ele ir. Tanto que ele fica fora e depois assina com o Wizards quando se abre a opção do Wizards, né? Então, não tô falando que o LeBron vai fazer algo similar, mas a gente tem um precedente de uma estrela chegar na reta final da carreira e não ter nenhum cenário que faça muito sentido pra ele. Eu acho que vai se abrir na próxima off-season, mas nesse momento não tem nenhum cenário, nenhum time que faça sentido para o LeBron e que possa fazer uma troca que faça sentido para os Lakers. Então eu acho que o LeBron tá meio que preso para jogar nos Lakers nessa próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário, não deixe de escutar o podcast Cara do Esporte, vai ter episódio de domingo para segunda, episódio novo que eu vou postar. Então um grande abraço, até lá.